Essa é uma pergunta muito difícil, que eu fiquei tentando pensar sobre ela, porque você me enviou essas perguntas por e-mail, algumas, né? Então eu fiquei tentando pensar sobre essa pergunta e ela é complicada. Porque até mesmo quando eu me deparo com esses quadrinhos, eu fico na dúvida. Dependendo do projeto, marco uma coisa ou outra. E também quando vou fazer um currículo, dependendo de para onde vou mandar meu currículo, eu coloco que eu sou uma coisa ou outra, eu coloco que eu sou 5 coisas. E a gente fica, acho que todo artista hoje em dia, né? Tem um pouco essa dúvida, depois de toda essa coisa do campo expandido, da arte e tal. Se eu precisasse, de fato, assim, me enquadrar em algum lugar, eu diria talvez que trabalhe com fotografia. Talvez dissesse que sou fotógrafa, mas preferiria pensar de uma maneira assim, mais ampla, que trabalhe com imagens, e não só com as imagens que ficam fixas, não sei, as imagens externas, mas de alguma maneira outras imagens que se formam também a partir do entrelaçamento entre as pessoas, a partir das relações entre as pessoas. Talvez eu diria que eu sou um artista mais assim relacional. Outro conceito que eu gosto também muito, assim, para definir o artista é o conceito de Beuys do que é arte, né? Que ele fala que a arte, quando ele fala que todo homem é um artista, mas com isso ele não quer dizer que todo homem é um pintor, ou que tem habilidade, algum tipo de habilidade técnica específica, mas que essa capacidade de dar forma, de modelar em qualquer campo de atuação, é uma habilidade que deveria ser reconhecida como dentro da categoria da arte, a criatividade humana, né? Então eu acho que eu prefiro pensar mais dentro desse campo amplo da criatividade e acabo não respondendo a pergunta, dando 1000 voltas, não respondendo a pergunta de onde me enquadraria, né? Acho que fotógrafo é uma coisa tão limitada, né? Tanta gente é fotógrafa, podia fazer um cartãozinho e sair fotografando só o casamento, não sei que sou fotógrafa. Então, não sei. E não só faço fotografia, né? Então, como a gente tem muita liberdade para criar, fica difícil a gente se enquadrar, né? Quando a criação oferece para você tudo. Lidar com o material, mas não só com o material, mas também com coisas que não são materiais, né? O artista fica no limite entre essas duas coisas. O palpável, ele é muito do palpável, né? De lidar com essa matéria, com o que é material, mas também ele tá lidando com coisas que não se tocam. Então, eu acho que é interessante trabalhar nesse limiar, assim. E sempre acho que comunicando, né? Acho que o artista tem muito de... Eu gosto muito de pensar dessa maneira, que o artista, ele comunica. Ele não só faz algo ali para ele, mas que aquilo só é arte se existe se aquilo circula, vai até o leitor, né, daquele trabalho, daquela obra, e aquilo tem um movimento, né? Se não tem movimento, está parado, e como é que a arte pode estar parada, né? Eu estava vendo depois um outro discurso de Beuys, sem querer citar muito Beuys, mas que jeito, a gente fica com essas referências europeias na cabeça. Estava vendo ontem um outro discurso dele lá no YouTube, ele falando, e ele dizendo que se a gente ficasse 2000 anos sem arte, que o cérebro humano já teria não se desenvolveria mais. Então, eu acho que a arte faz com que a gente seja humano, né? Eu acho que essa dá humanidade pra gente, né? O Alan Capron, que é um dos caras que é considerado o cara que começou a fazer performance, rapper e tal, que ele fala que hoje em dia não existe mais o dançarino, o pintor, o escultor, enfim, que agora o dançarino, que agora existe o artista, né? Que o mundo se abriu diante da gente. E é isso. E não só, talvez, o pintor, mas existe também o cara que vende o jornal, a mulher que limpa o chão. E todos eles podiam fazer arte, né? Dentro dessas suas atividades também, pelo menos isso, segundo o conceito de Beuys, seria isso, né? E a arte não está mais presa, né, num campo só. Quer dizer que se a pintura é arte, né? Quer dizer que se a escultura é arte. Como é que define a arte, né? E como é que a gente consegue prender a arte dentro dessas categorias? Fica muito pequeno, né? Fica muito pouco. Chega uma hora que se expande mesmo. Que a arte vai mudando com o tempo, né? Com os lugares, com o entorno, né? Porque a arte não existe assim como uma coisa já... Tudo, né? Tudo das palavras vão mudando. E a gente vai engrossando, apertando, tirando, torcendo as palavras e cortando, colando. E
E a gente faz o que quer com essas palavras e também assim com a arte, né? Que a arte vai mudando. Hoje o que a gente considera arte, até no sentido mais tradicional, antigamente não era um utensílio. Então eu fiz essa viagem de 8 meses e meio, que seriam 3 meses, e se tornaram 8 meses e meio pela América do Sul. Então eu saí de Salvador, fui para a Tríplice Fronteira ali em Foz, aí fui para Buenos Aires, daí fui para o Uruguai, subi pelo Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e voltei pelo Amazonas. E nesse recorrido todo eu entrevistei artistas, né? Então dentro disso teve também um interesse por ver os portfólios dos artistas, por estar sabendo o que acontece na cena artística local, principalmente a produção jovem. Então esse já é o interesse mais da produção, mais o interesse... Então, e um pouco de artista também, mas eu sou mais uma experimentadora do que uma artista que fica expondo, né? Eu não exponho muito, então eu fico mais experimentando e algumas vezes eu tenho a oportunidade de expor de várias formas, não só no formato da exposição tradicional, mas de outras formas também que eu acho que é possível expor. Como, por exemplo, nessa viagem eu fiz uma exposição itinerante, né? Eu falei para os artistas, quem quiser me dar um trabalho ou uma ideia de como interferir, uma obra bula, uma proposta, uma sugestão, qualquer coisa, uma ideia para interagir lá fora, ou quiser me dar um catálogo seu. E eu fiz essa loucura de sair com uma mochila que tinha um computador, uma câmera com 2 lentes, um tripé, minhas coisas, né, porque tinha roupa de frio, roupa de calor, ainda trabalhos das pessoas, né, a maioria papel, eu tinha também videoarte, e aí trabalhos das pessoas numa mala só com trabalhos, a outra com roupa, tripé e um monte de coisas. Levei grafite, porque tinha um trabalho de stencil, que era um trabalho de um artista daqui, o Marcelos, que ele coloca um gato preto em cruzamentos de ruas. E eu saí com o grafite e com o stencil para fazer isso pelos lugares por onde eu estava viajando, e fotografar e mandar para ele. Então era uma das ideias que ele teve de como eu poderia interagir com ele durante a viagem. E com as pessoas também, como ele poderia interagir com as pessoas e eu funcionar como um cruzamento aí nessa interação. E aí, dentro dessas coisas todas, eu não consigo ficar mais resumido da figura de uma fotógrafa e acabo indo para outras áreas também, né? Mais da gestão, do design, da poesia. Os mapas. Os mapas, né? Será que eu virei cartógrafa também? O cartógrafo está cartografando, está sempre buscando essas paisagens psicossociais ou não, outros tipos de paisagens que estão em movimento, né? E o geógrafo está naquela paisagem fixa, tá buscando fixar algo, enquanto que o cartógrafo não, ele vai buscando que, né, como um antropófago, né? Que o antropófago é o cartógrafo também. Então, é isso, tem também um link com a geografia, então a gente vai se permitindo transitar por essas áreas todas, sem medo, e apesar de que chega um momento que a gente também precisa se definir, e aí, com o momento da entrevista, da câmera, e aí, não sei. Depois que eu comecei a pensar o meu trabalho sobre a ótica do mapeamento, eu comecei a ver todos os trabalhos sobre a ótica do mapeamento, comecei a achar que tudo era mapeamento de alguma maneira, né? Foi um grupo de artistas que se reuniu e que agiu como um coletivo nesse momento, mas um coletivo que se dissolveu depois, e mapeou pontos de Lima, no chamado tempo de violência, assim, de Lima, em que fatos muito estranhos aconteceram, e aí explodia uma bomba ali, e ele foi marcando essas coisas que aconteciam, assim, em Lima, e fez um mapa com isso, né? É um mapa mais tradicional, quer dizer, ainda guarda a ideia do mapa, nessa ideia que não é tão tradicional do mapa, né? Mas existem mapeamentos que já não guardam tanto, né? Por exemplo, o trabalho do Fernando Falconi, que eu tenho até um dos trabalhos dele, que não era o que eu ia falar, mas tem muito a ver com política também, então eu posso falar desse trabalho também depois. Mas ele fez um trabalho super interessante com os cegos, com o pessoal, os cegos mesmo. Ele fez um trabalho que era sobre o belo. Então ele perguntava para essa pessoa que não via qual era o lugar mais bonito da cidade de Quito. Então cada uma dessas pessoas levava o artista, o Fernando Falconi, o Falco, a esses lugares. E aí, nesses lugares, gravavam uma entrevista com a pessoa em que a pessoa explicava por que achava esse lugar o lugar mais bonito de Quito. Então, outros critérios para beleza que não da visualidade e tal. Então, isso também foi um mapeamento, né? Ele articulou, e acho que também tem uma questão política, né? Porque também pensa, assim, você... Acho que toda vez que você... Toda arte é política, no fundo, né?
E aí, toda vez que você interage com outras pessoas e cria essa teia assim, de relações, você acaba criando uma arte mais política. Como é que o artista se mantém? Em todos os lugares você vê apoio do governo, o artista, para ele sobreviver, ele está sempre fazendo atividades paralelas, né? Quer dizer, ele está fazendo trabalho de design, ou tem até um texto super interessante de um colombiano chamado Lucas Ospina. E ele falou de que vive um artista. Ele lista nesse texto tudo que ele imagina do que pode viver um artista. Ele fala, um artista vive de renda. Um outro artista ganhou de herança do seu pai, não sei o quê, e aí com isso sobreviveu. O outro montou uma pizzaria e ficou tão conhecido como pizzaiolo na cidade que até esqueciam, as pessoas se espantavam quando diziam que ele era artista. As milhares de coisas que os artistas fazem para ser artistas, inclusive se tornarem professores de arte, que vão formar mais alunos de arte, quer dizer, mais estudantes de arte vão sair dali, que vão de novo ser professores de arte. Então, e que aí vão fazer um mestrado, porque sem o mestrado já não dá para ser professor de arte, já que ele vai fazer mestrado, então vão surgir mais cursos de arte de mestrado para poder suprir essa demanda. Então essas pessoas vão estudar esse mestrado e vão de novo se tornar professoras de arte. Só que depois do mestrado vai ficar pouco, vão inventar um outro tipo de especialização para a pessoa fazer, e nessa especialização vão precisar de mais professores de arte, então ele vai explicando o que vive um artista, né? E aí é bem interessante pensar de fato do que vive, né? Porque vejo que todos que eu conheço, poucos dos que eu conheço, vivem exclusivamente da arte, né? Tem os que vivem exclusivamente da arte. Eu vi alguns na viagem que me falavam, eu me mantenho através da arte, exclusivamente da arte, do que eu venho. Mas era muito raro, assim, a maioria, principalmente porque eu estava conversando com pessoas jovens, tinham outras estratégias. Ou tentava articular naquele campo do que estão produzindo, algo como, por exemplo, o exemplo que eu citei da peluqueria. Tem uma rede, que é a rede de residências, as residências ibero-americanas em rede. Essa rede, ela tem vários lugares, em toda a América do Sul, Latina, acho. E esses lugares trabalham em rede. Já trabalharam uns com os outros, e por isso fazem parte dessa rede. E aí esse circuito eu achei bem interessante, porque eles promovem residências, ou seja, os artistas vão, passam um tempo lá, residindo naquele lugar. Ou seja, funciona como, às vezes, um lugar de exposição, como, por exemplo, o Lugar a Dúvidas, em Cali. Lugar para dúvidas, né? Lugar a dúvidas, que seria a tradução, né? Lugar a dúvidas. Lugar a dúvidas tem um lugar de residência que é pago. Então, se você quiser fazer uma residência lá, você tem que pagar. E o preço é um precinho mais caro do que o de um albergue baratinho. Tem esse lugar de residir. Aí eles fazem exposições, tem um espaço expositivo, eles têm uma biblioteca especializada, e eles têm um projeto bem interessante que é o de fotocópias. Então eles fazem, eu não me lembro, tem um nome bem interessante também, mas eles fazem xerox dos textos que eles acham interessantes. E fazem, não só xerox, mas eles fazem o design do texto e tal, bonitinho, e aí colocam para as pessoas xerocarem e lerem. E aí eles têm sessões de cinema, eles têm uma vitrine que fica na rua, e nessa vitrine você passa, para quem estiver passando na rua, na frente da casa, tem lá uma vitrine de fato, assim, uma caixa com vidro. E nessa vitrine ficam obras, sempre muda, né? Cada temporada, vamos dizer, cada espaço de tempo, período de tempo, é um artista que está ali expondo. Então, é um espaço. Como é que esse espaço se mantém? Bom, eles têm o lugar de residências, que é pago, e o artista que quer residir vai fazer o quê? Vai buscar apoio do governo, do Ministério da Cultura, de seja lá o que for, no seu país, não sei, e vai conseguir pagar. E aí tem essa verba. O que tem mais? Eles recebem ajuda financeira internacional eu não me lembro o nome, mas acho que é holandesa, é um dinheiro que vem da Holanda. E aí vão fazendo, aí vem um apoio do Ministério da Cultura, e aí vai juntando e quando vê, mas sempre fica ali, né? Às vezes é difícil manter um espaço, né? Então os lugares estão sempre, todos os países por onde eu passei, estão todos reclamando que não tem dinheiro para arte, apesar disso. Me falaram que os lugares, assim, eu não pesquisei a fundo, mas o que me disseram foi que os lugares que mais, assim, têm políticas culturais mais bem desenvolvidas seriam o Brasil e o México. Anuagashini Myrene, she had a mighty family.
Manila plebe galante, she walk and lean, she gotta say, Lord, Allah, she property, I say, Manila, you come to stay, and all you bring is hungry belly. You say you no going nowhere, did you bring me down to poverty? You say you no going nowhere, did you bring me down to poverty? Pile lile lulule, lulule lulule la, lulule lile lule pilulule pilululum.